Se você ama ciência, tecnologia, curiosidades do espaço e do mundo animal, já deixa o like, se inscreve no canal Brickmelon e ativa o sininho, porque o conteúdo de hoje é simplesmente imperdível. Você já imaginou como seria viver na Lua? Talvez, quando você olha para o céu à noite e observa aquele disco prateado, iluminando a escuridão, não pense que um dia a humanidade possa transformar esse astro em um segundo lar. Mas essa ideia, que parecia pura ficção científica, já não está tão distante assim. No vídeo de hoje, vamos explorar em detalhes como seria a vida humana na Lua. Quais seriam os maiores desafios? Que tecnologias precisaríamos desenvolver para sobreviver em um ambiente tão hostil? E, mais do que isso, o que significaria para o futuro da humanidade transformar a Lua em uma extensão da nossa civilização? Para começar, precisamos lembrar que a Lua não é nada parecida com a Terra. Lá, não existe uma atmosfera respirável. O céu não é azul, mas sempre negro, mesmo durante o dia. Não há rios, mares como os nossos, florestas ou qualquer forma de vida conhecida. O ambiente é extremamente seco e a gravidade equivale a apenas 1/6 da gravidade terrestre. Isso significa que cada passo dado lá seria mais leve e movimentos simples poderiam se tornar saltos de metros de altura, mas, ao mesmo tempo, isso traz desafios enormes. A baixa gravidade afeta diretamente os ossos, músculos e o sistema circulatório humano. Astronautas que passam meses no espaço já sofrem com perda de massa óssea e muscular. Imagine então viver permanentemente em um lugar com tão pouca gravidade. Teríamos que criar sistemas de exercícios constantes, talvez até roupas e ambientes artificiais, que simulassem a gravidade da Terra para manter nossos corpos saudáveis. Outro ponto crítico é a questão da atmosfera. Na Lua, não existe ar para respirar, portanto, viver lá exigiria bases totalmente fechadas e pressurizadas, como enormes bolhas tecnológicas que manteriam oxigênio dentro delas. Esse oxigênio poderia ser produzido de duas formas: transportado da Terra, o que seria muito caro, ou extraído do próprio solo lunar, que contém óxidos capazes de liberar oxigênio com o uso de processos químicos avançados. E quando falamos de solo lunar, entramos em outro desafio: a poeira. O regolito lunar, como é chamado, é extremamente fino, abrasivo e perigoso. Ele pode se infiltrar em equipamentos, trajes espaciais e até nos pulmões, se inalado. Qualquer base lunar teria que ser cuidadosamente projetada para lidar com esse problema, talvez com sistemas de descontaminação na entrada de cada módulo habitável. A temperatura também é um inimigo implacável. Enquanto o lado iluminado da Lua pode chegar a temperaturas de mais de 120 graus Celsius, o lado noturno cai para cerca de menos 170 graus. Essa variação brutal torna impossível viver sem sistemas avançados de regulação térmica que manteriam o interior das colônias estável para a sobrevivência humana. Mas nem tudo é desvantagem. A Lua tem recursos valiosos. O gelo de água encontrado em crateras polares poderia ser usado não apenas para beber e cultivar alimentos, mas também para produzir oxigênio e até combustível para foguetes. Isso transformaria a Lua em um posto avançado, estratégico para missões mais longas, como a viagem até Marte. Imaginemos agora o dia a dia de alguém vivendo na Lua. As casas não seriam como as que conhecemos aqui. Provavelmente seriam estruturas construídas sob o solo para proteger os habitantes da radiação solar e cósmica, que é muito mais intensa lá. As paredes seriam feitas com o próprio regolito lunar, talvez moldado em blocos, criando cidades subterrâneas. No cotidiano, os humanos precisariam usar roupas pressurizadas para sair ao exterior.
Passeios fora das bases seriam sempre limitados e cuidadosamente monitorados. Dentro das colônias, a vida poderia ser relativamente normal, com áreas para cultivo de plantas em estufas hidropônicas, dormitórios, espaços de trabalho e até áreas de lazer. Afinal, mesmo em outro mundo, as pessoas continuariam sendo humanas, com necessidades sociais, emocionais e culturais. A alimentação viria principalmente de vegetais cultivados em sistemas fechados, com aproveitamento máximo de água e nutrientes. Carne talvez fosse um luxo raro, produzido em pequenas quantidades por técnicas como a carne cultivada em laboratório. O café da manhã, o almoço e o jantar de um colono lunar seriam muito diferentes dos nossos, mas ainda assim cuidadosamente planejados para fornecer todos os nutrientes. E o que dizer da vista? Imagine abrir uma janela e enxergar a Terra, sempre presente no céu, enorme e azul, iluminando a escuridão. Esse seria talvez o maior presente de viver na Lua. Poder observar o nosso planeta de longe, lembrando constantemente de onde viemos. Mas também haveria o isolamento. A distância da Terra não é tão grande, apenas cerca de 3 dias de viagem em uma nave. Mas o psicológico de viver longe de tudo que conhecemos seria um desafio enorme. Comunidades lunares precisariam de fortes redes sociais internas, com atividades culturais, artísticas e recreativas para manter a saúde mental de seus habitantes. E, claro, não podemos esquecer da questão política e econômica. Quem teria direito de viver na Lua? Seriam apenas astronautas e cientistas em missões de pesquisa? Ou empresas privadas poderiam construir colônias? Haveria disputas entre países para controlar os recursos lunares? Esse é um tema que já começa a surgir hoje, à medida que projetos como o programa Artemis da NASA e a expansão da SpaceX ganham força. Viver na Lua não seria apenas uma conquista científica, seria também uma mudança no destino da humanidade, porque, no momento em que estabelecermos colônias fora da Terra, estaremos nos tornando uma espécie multiplanetária. Esse passo pode ser a chave para a nossa sobrevivência a longo prazo, caso algo aconteça ao nosso planeta natal. E talvez, daqui a algumas décadas, quando olharmos para a Lua no céu, não a veremos apenas como um símbolo distante de inspiração. Mas como um lar de verdade para milhares de pessoas. A pergunta que fica é: você estaria disposto a viver na Lua, ter coragem de deixar a Terra para habitar um novo mundo? Se essa reflexão mexeu com você, deixe o seu like, se inscreva no canal Brick Melon e compartilhe esse vídeo com alguém que adoraria imaginar esse futuro. Porque no fim das contas, pensar em viver na Lua não é apenas ciência, é sonhar com o próximo passo da humanidade.